Ilustres amigos do canal, tudo bem? Que tal ganhar 49,9% de rentabilidade em apenas 6 meses? Aliás, menos que 6 meses no Tesouro Direto. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Marcação a mercado dos títulos públicos. Para você que tanto pergunta sobre esse assunto aqui no canal. Se você já entendeu que eu estou aqui para te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque todos os dias tem vídeo novo aqui para você. Então vamos lá, começar a falar sobre esse assunto que tanto interessa os investidores, porque as taxas subiram muito, depois caíram e muitos querem fazer a chamada marcação a mercado. Se você nunca ouviu falar, é você comprar um título e vendê-lo antes do seu vencimento. Todos os títulos públicos têm um vencimento. Se você não fizer nada até o vencimento, quando chegar lá na data de vencimento, você vai receber automaticamente o seu valor com a rentabilidade acordada e deduzido o devido imposto. Agora, você que fez uma boa compra pode avaliar ao longo do período vendê-lo, porque o título se valoriza. Se você comprou e o preço subiu, significa que você tem um ganho, um lucro na marcação a mercado. Por outro lado, se você comprou e o preço caiu e você precisar vendê-lo, você tem um prejuízo. Esse aí é a principal informação na marcação a mercado. E aí muita gente pergunta quais são os melhores títulos para você fazer esse investimento. E eu te digo duas características. A primeira delas, os melhores títulos são aqueles com vencimentos mais distantes, porque eles têm oscilações maiores, tanto para cima quanto para baixo. Então entenda, no momento o preço está caindo, mas se a taxa voltar a subir, o que significa isso? Nós vamos continuar verificando aí movimentos mais fortes nos preços. Segunda questão importante, além de olhar para os vencimentos mais longos, aqueles mais distantes, é importante aí você olhar também para os títulos principais, porque aqueles que pagam juros semestrais não são bons títulos para marcação a mercado. Então grava aí essas características. E diante disso, tem 3 grupos de títulos que você deve ficar de olho. O IPCA principal com vencimento longo, principalmente o 2045 e o 2035. Se você gosta de pré-fixado, o mais longo atualmente é o 2029, que é o vencimento mais distante desse ano de 2023. Agora, tem um grupo de títulos que é explosivo, é o Tesouro Renda Mais. São os vencimentos mais longos que nós temos no Tesouro Direto. E eu vou mostrar para você o retorno a respeito de cada um desses títulos a partir de agora. Antes, eu quero te mostrar como é que você mesmo pode fazer esse levantamento, para que você não fique sempre dependente aqui do canal. Se você entra na página principal do Tesouro Direto, você vai baixar a sua barra de rolagem até o final. Olha aqui à sua esquerda. Você vai clicar lá em títulos. Histórico de preços e taxas é a terceira opção. E depois você vai cair aqui, ó, nessa tela. Eu vou te mostrar com calma. Nessa tela você vai ver aqui, nessa marcação em vermelha, LTN, letra do Tesouro Nacional. É a antiga nomenclatura para o pré-fixado principal. Anota aí, pré-fixado principal, LTN. Ao lado, NTNB1. Esse aí é o título Tesouro Renda Mais, que foi lançado em 2023. E aqui embaixo, nessa marcação da cor verde, NTNB Principal, é o Tesouro IPCA Principal. Então aí você sabe quais são os dados que você pode pegar de cada um desses arquivos. Só que eu vou te mostrar aqui na página mesmo como é que você pode fazer isso sem qualquer tipo de dificuldade. Então você está aqui na página principal do Tesouro Direto. Vou até carregá-la novamente para facilitar o seu entendimento. Baixou a barra de rolagem aqui à direita, você vai encontrar aqui, ó. Vou mostrar novamente, títulos é a segunda opção da sua direita para a sua esquerda. Dentro dele, histórico de preços e taxas. Carrega essa tela, só que não é essa do gráfico, você quer essa. Tá aqui, ó. À sua esquerda, LTN. À sua direita dele, NTNB1, o Renda Mais. E embaixo, NTNB Principal. São esses 3 títulos que nós vamos mostrar.
Ao clicar aqui LTN, vai abrir então uma tabela semelhante a essa, com todos os dados, desde a taxa de compra, taxa de venda, os preços, enfim, tudo o que você precisa saber para poder fazer aí a simulação a respeito de cada um desses títulos. Da mesma forma, tem do IPCA. Tá aí para você. Muita atenção na parte de baixo, porque são várias planilhas e você tem que clicar com o vencimento adequado, para você não fazer a conta aí completamente indevida. Então, por exemplo, abrindo a planilha aqui do pré-fixado, olha como a conta vai ser fácil. Você precisa colocar aqui na simulação a mesma data para todos os tipos de investimento. Então, por exemplo, o pré-fixado 2029. Qual é o cálculo que você tem que fazer? É o preço de venda. Tá aqui, ó. Nessa coluna é o preço de venda marcada da cor verde. Por que tem que ser o preço de venda? Porque existe uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Tem um spreadzinho que o Tesouro sempre ganha em cima da gente. Então tá aqui, você comprou o título na cor amarela no dia 30 de janeiro e vendeu esse título dia 26/6. Veja que são menos de 6 meses. São, na realidade, mais próximo de 5 meses. E aí, qual é a rentabilidade bruta? Tá aqui do lado, 17,3. É esse preço final dividido pelo preço inicial, que foi o de compra, menos 1. 17% num pré-fixado. Agora que você já entendeu como faz a conta, tá aí na sua tela. Veja que eu calculei aí uma data, que é a data que eu tinha do último dado de compra para esse título. Então eu peguei dia 30 de janeiro. Por que 30 de janeiro? Porque foi a data que foi lançado o Renda Mais. E aí eu comparei as mesmas datas, todos os títulos. E mais um detalhe, veja que nessa data aí do dia 30 de janeiro, a taxa estava 13,27. Eu marquei da cor verde aí no gráfico para você verificar que nem foi a taxa mais alta. Tivemos taxa aí quase em 14%. Foi uma taxa boa, mas não foi a mais alta. Mas vamos supor então que você quer entender a simulação da mesma forma agora com o IPCA 2035. O cálculo é o mesmo. O preço de venda do dia 26/6 dividido pelo preço de compra do dia 30 de janeiro. E aí você verifica a rentabilidade, 16,7%. Lembrando, essa rentabilidade aí é bruta. Tem que fazer o desconto do imposto de renda e da taxa B3. Mas ainda assim, você já verifica que é uma excelente rentabilidade. Você está ganhando aí um valor de quase um ano da taxa Selic se tivesse investido no 2035. E por que isso aí aconteceu? Porque você comprou com uma taxa alta e estaria vendendo com a taxa aqui embaixo. Logo, o preço fez um movimento diferente. Você comprou com preço barato e o preço subiu. É o ganho na marcação a mercado. Só que calma aí, porque esse não foi o melhor resultado, a melhor rentabilidade. Olha aí o 2045. Veja como que a taxa subiu. Quando a taxa, então, sobe, você compra e depois você vende o título com a taxa mais lá embaixo, você tem um ganho expressivo. Olha aí a veracidade dessa informação. No dia 30 de janeiro, você teria comprado com uma taxa de 6,47 e o preço estaria abaixo de R$1.000, 999. Quando você vendeu, a taxa caiu. Se a taxa caiu, então, para uma taxa de 5,73, veja o que acontece com o preço. O preço foi para 1.223. Olha o ganho aí, 22,5 em menos de 6 meses. 5 meses aproximadamente seria esse ganho. É por isso que eu digo que você precisa saber aprender e a vender os títulos para que você não caia em enrascada. E é em razão disso que eu quero te dizer que nós vamos fazer uma live na próxima semana. Para você participar, basta você entrar www.vininvest.com.br e materiais gratuitos. Eu vou deixar o link aqui, que é na próxima segunda-feira, dia 3, às 20 horas. Só que eu disse para você que tinha título que rendeu quase 50%. E nós vamos para ele agora. Vamos continuar falando aqui da marcação a mercado, só que para os títulos relacionados ao Tesouro Renda Mais. Por quê? Tesouro Renda Mais 2030, o último pagamento dele vai ser 20 anos após 2030. Então veja que ele já tem um vencimento ainda mais distante. Mas ele não paga mais porque ele vai deduzindo então esses pagamentos ao longo do período.
Veja que a rentabilidade dele foi de 17,57%, na mesma lógica de cálculo. Quando a gente aumenta um pouquinho, vai para o Renda Mais 2035, veja que a rentabilidade já está bem próxima do IPCA 2045. Lembrando, porque são 20 anos de pagamento que você vai estar recebendo. Tanto a atualização pelo IPCA, como a atualização também ao longo do período para que você não perca o valor desse título. Ele sempre vai ser atualizado pela taxa e pelo IPCA. Agora, para finalizar mesmo, tá aí para você. Renda Mais 2060 é o penúltimo vencimento, 44% de ganho. Repara que o preço nesse caso é um preço muito barato. Por quê? Porque como ele tem um vencimento muito distante, vai demorar muitos anos, aliás, muitas décadas, para ele chegar no VNA, valor nominal atualizado. Novamente, se você não entende muito bem esses conceitos, quer entender sobre renda fixa, anota aí, se inscreva para a live, porque eu vou explicar as melhores oportunidades de renda fixa, principalmente com a expectativa de queda da taxa Selic. E para finalizar mesmo, tá aí na sua tela. Tesouro Renda Mais 2065. Veja que ele seria aí o título mais barato. Você compraria um título integral, não é uma fração, um título inteiro do Renda Mais 2065, tá aí ao preço 16963. 16963, o título mais barato aí que você teria para comprar integral. E qual seria o preço? 254 seria o preço de venda. Isso daria uma rentabilidade bruta de 49,92%. Veja, estamos falando de rentabilidade bruta de quase 50%. Só que da mesma forma que trouxe um ganho extraordinário, o Tesouro Renda Mais é explosivo também para o outro lado. Ou seja, se nós tivéssemos aí esse movimento de taxa ao inverso, em outras palavras, nesse caso, se nós tivéssemos aí a taxa subindo ao invés de cair, a perda também seria muito grande. Por isso é um título que você tem que tomar muito cuidado. E além disso, eu quero chamar a sua atenção para esses pontos aqui do Tesouro Renda Mais, que estão no próprio site do Tesouro Direto. Primeira questão dele, a taxa de administração. Veja que se você ficar até 10 anos é de 0,5%. Para os demais títulos é de 0,2% ao ano. Então tem uma taxa de administração maior. E além disso, essa segunda informação, que ele tem uma carência. Você comprou um Renda Mais, você não pode vender antes de 60 dias. Passado essas duas situações, aí você já entendeu. É o famoso título explosivo. E nós vamos falar também dele na nossa live da próxima semana, que eu renovo aqui o convite para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.